conosco e eu tenho certeza que esse grupo tende a crescer. Esse estudo é muito importante e o professor Saad atendeu ao nosso convite, aceitou ser coordenador desse grupo, não só aceitou ser coordenador do grupo comigo, como aceitou a ser expositor das aulas, dos encontros. Nós marcamos 8 encontros. Além desses 8 encontros, poderemos também, né, eu e o professor Saad vamos trocar, debater sobre, às vezes, chamar outros convidados, ou nesses encontros, ou em outros encontros, poderemos também estender esses temas. Começamos com 8, que era a minha ideia originária de um primeiro grupo que eu reconfigurei. Mas, né, trocando ideia, conversando, nós podemos aumentar, trazer aqui outros convidados para expor outros temas também, à medida que o grupo for se desenvolvendo. Que a ideia é isso aqui ir se desdobrando, não é, com o tema e fazer aqui essa aproximação da academia, principalmente com o professor Eduardo Saad, que é professor da USP, já apresenta que é professor da USP, mestrado, ele tem doutorado pela USP, doutorado na Espanha, é professor da Universidade de Castilha-La Mancha, inclusive é meu professor no curso de mestrado. Atualmente eu faço um master na Universidade de Castilha-La Mancha em compliance, e lá ele é professor, e ele já estuda esse tema há muitos anos, ele mesmo vai se apresentar, eu peço para ele que se apresente, e é um prazer nós começarmos esse grupo de estudo em compliance e direito penal. Então, eu já passo a palavra para o professor Saad, nosso coordenador também do grupo, para que ele faça uma rápida apresentação aí da sua trajetória acadêmica e já possa começar com o nosso tema proposto e depois, no final, a gente possa debater algumas questões que podem ser surgidas aí ao longo da exposição. Muito obrigado, professor Saad, por atender esse convite e ser um parceiro da Escola Superior de Goiás e agora um parceiro da Escola Nacional do Ministério Público. Obrigado, doutor Marcelo. Na verdade, quem tem a agradecer sou eu, né? Eu não posso iniciar esse nosso grupo sem registrar os devidos agradecimentos, né? Agradecimento, sobretudo, à Escola Superior do Ministério Público de Goiás, né? Na figura do Dr. Marcelo e de toda a sua equipe, né? É incrível, antes de ser um professor universitário, eu sou também um entusiasta do trabalho do Dr. Marcelo, né? É incrível a liderança que ele tem assumido nessa renovação das teses sobre a atuação funcional do Ministério Público a partir do direito penal econômico, e não há nenhuma iniciativa dele que não desperte todo o meu interesse e toda a minha necessidade, minha obrigação moral, né, de participar e de colaborar. Para mim, eu sou professor na USP de Ribeirão Preto, também no Programa de Integração da América Latina, o PROLAN, lá da USP, né? E uma das coisas que nós mais sentimos falta é esse contato com o mundo real, né? Esse contato com a realidade das coisas, né? Hoje em dia, a academia, sobretudo brasileira, ela padece de um enorme isolamento da sociedade, né? Os estudos, as teses produzidas são autorreferenciadas, nós passamos horas falando sobre nós mesmos, né? Discutindo o nosso próprio trabalho, e isso dificilmente tem um impacto na vida real, no sistema de justiça criminal e, sobretudo, nas necessidades que nós temos, né, de gestão democrática dos nossos problemas sociais. E por isso que a academia tem fracassado tanto, né? Então, eu agradeço muito a minha oportunidade de poder manter esses pontos de contato com o sistema de justiça a partir da liderança do Ministério Público. Muito obrigado, doutor Marcelo. Né? É um enorme prestígio poder coordenar esse curso juntamente com o doutor Marcelo. Né? Nós organizamos e distribuímos os temas nesses 8 encontros, que eu rapidamente vou reproduzir aqui a estrutura dele. Né? 22 de abril, Compliance, Origem, Evolução e Fenômenos Conexos, né? Que seria o dia de hoje. 27 de maio, Regulação, Autorregulação e Autorregulação Regulada. 24 de junho, Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica Brasil, Espanha e também Alemanha. 5 de agosto, Programas de Compliance e Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 26 de agosto, Programas de Compliance, Fundamentos e Estrutura. Mais específicos, 30 de setembro, Compliance Officer, 21 de outubro, Whistleblowing, canais de denúncia, e 2 de dezembro, investigação interna. Então, a gente sai dos fundamentos até chegar
nos temas mais específicos da matéria, né? O Dr. Marcelo, hoje nós vamos articular ali o upload do material no sistema Moodle, né? Mas, basicamente, para o dia de hoje, né, para iniciar esse nosso encontro, é um grupo de estudos. Eu não queria que fosse aqui só mera exposição da minha parte, né? Eu quero fazer uma apresentação inicial e depois ouvi-los, né? Eu também tenho essa necessidade de saber quais são as suas demandas, tá? Mas, inicialmente, as referências básicas que eu gostaria, eu estou escrevendo aqui no chat, ó, depois isso vai ser lançado lá no Moodle, tá bom? Mas eu trabalho muito com as teses do professor William Laufer, Guilty Minds. Brilhante professor norte-americano, referência global, líder global nessa matéria de compliance e criminalidade corporativa. O seu livro, Corporate Bodies and Guilty Minds, para mim, assim, um livro de grande referência. Se você não tem tempo, mas quer ler um livro ao longo desse ano, um livro detidamente, inglês é difícil, tem que ler com a companhia, então se dedica a esse livro exclusivamente, né? Corporate Bodies and Guilty Minds é a referência de carteirinha, né? No mundo penal continental europeu, eu trabalho como referência o professor Adaneto Martim, que foi mencionado já aqui pelo Dr. Marcelo, professor da Universidade de Castilha-La Mancha, né? O Manual de Cumprimento Normativo e Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica também já existe em português e dialoga com referências do ordenamento jurídico brasileiro. Há comentários específicos sobre o ordenamento brasileiro, com especialistas nacionais a respeito de cada uma das lições, né? E eu próprio, né, tentando, como todo bom brasileiro, copiar as grandes referências internacionais, eu procurei escrever um livro menos acadêmico, menos exagerado naquelas incursões teóricas autorreferenciais, mas que pudessem, de alguma forma, sintetizar, congregar todas essas referências, né? Pudesse ser um manual introdutório mesmo, um guia para entrar no estudo dos programas de compliance e a sua repercussão no sistema de justiça criminal, sobretudo, né? Livrinho modesto, mas, enfim, está aí Ética Negocial e Compliance, que eu publiquei pela editora RT no final do ano passado. Então, a maior parte daquilo que eu venho discutindo, eu procurei levar as referências para lá, né? É um livro de referências, de consulta mesmo, né? Então, esses são as 3 referências básicas a partir das quais nós pensamos em montar o curso, né? Também, isso depois eu vou colocar lá no Moodle bonitinho, mas também nós temos o academia.edu e o ResearchGate. E o ResearchGate, onde se pode fazer um download de textos específicos, é um material que está disponível online, nós estamos aí no confinamento, né? Então, é um material que está todo disponível online, é gratuito, etc., né? Então, acho que são boas fontes de referência para que nós possamos, num grupo de estudos, aprofundar e especializar o nosso conhecimento, né? Como plataforma básica desse nosso diálogo inicial de hoje, o que eu queria trazer existe uma literatura imensa, gigantesca, discutindo corrupção e desenvolvimento socioeconômico, né? E a expansão dos mercados trouxe a demanda de moralização dos costumes empresariais, dada a enorme incidência de escândalos de corrupção política, de esquemas fraudulentos que minavam os recursos dos países, né? E isso é uma demanda muito crescente nas 2 últimas décadas e que no Brasil se acentuou na última década. Algo precisava ser feito, né? De alguma forma, o sistema de justiça criminal, que sempre se ocupou dos crimes tradicionais, criminalidade de ruas, tráfico, né, os pequenos crimes patrimoniais, etc., a partir de agora a roda virou, né? E o que é que eu posso fazer em relação a esse mundo empresarial? Como é que eu me utilizo, sobretudo, né, da atuação dos órgãos fiscalizadores, sob liderança inequívoca do Ministério Público, para fazer frente a esta nova criminalidade? Essa é a necessidade básica, né? Se eu disse para vocês que a ideia é a gestão democrática dos problemas sociais, o problema social que nós temos aqui é a relação delicadíssima entre corrupção e desenvolvimento socioeconômico,
né? Os recursos que deveriam chegar em saúde, em educação, em infraestrutura básica, não chegam, são desviados, né? Isso afeta a nossa capacidade de mover o modelo de desenvolvimento socioeconômico do país, por um lado. Por outro, a necessidade de se fazer justiça frente a isso, né? Que os órgãos fiscalizadores tenham condições, né, de fazer frente ao comportamento empresarial. Como é que a gente faz isso, né? Logo, a primeira questão central, né, que vai mover todo o curso, que ela vai estará presente ao longo de todos os nossos estudos, é: o Ministério Público pode ou deve, né, ser uma estrutura de governança das corporações? Como é que a atuação dos fiscalizadores sob liderança do Ministério Público pode impactar na governança das empresas, na condução da ética empresarial, na moralização dos costumes empresariais? Isso é um interrogante básico. Há experiências históricas nas 2 últimas décadas de que sempre que o Ministério Público foi movido por essa iniciativa de querer ser uma estrutura de governança, querer, a partir do seu instrumento de intimidação, sobretudo penal, modificar o comportamento ético empresarial, modificar as estruturas de governança, ele optou por estratégias equivocadas. E o principal equívoco é a responsabilidade individual, é a responsabilidade de gestores, é achar que tem que prender o gerente, né, para mudar a vida das empresas. Nós temos 2 décadas de evidências científicas nos Estados Unidos de que essa estratégia foi equivocada. Então, qual seria a saída? A saída é fazer frente à responsabilidade das empresas em si consideradas, e não dos indivíduos que delas dependem, né? Por isso que a gente tende a estudar essa tensão entre responsabilidade dos indivíduos, né, em todas as suas posições hierárquicas, desde o alto escalão executivo até a base, o chão da fábrica, né? E as formas de atribuir responsabilidade autônomas às próprias empresas, né? E como é que os programas de compliance são uma mediação de tudo isso, tá? Então, essa é a plataforma básica. Essa é a grande nuvem que nós vamos penetrar agora ao entrar nesse grupo de estudos, né? E como, sobretudo, né, a atuação funcional do Ministério Público pode repercutir positivamente em mudança de comportamento ético empresarial. Onde é que ele acerta, onde é que ele erra, e como é que ele pode se utilizar dessa nossa relação, doutor Marcelo, aqui Eduardo, professor universitário, dessa nossa relação para gerir cientificamente a sua atuação funcional. Orientar a atuação funcional do Ministério Público a partir de evidências científicas. Isso seria extraordinário, né? Por isso que eu me encanto, tenho tanto entusiasmo na iniciativa do Dr. Marcelo. Como é que nós podemos fundamentar cientificamente a atuação funcional do Ministério Público a respeito do seu maior ou menor impacto nas estruturas de governança empresarial? E nisso tudo, os programas de compliance são essa mediação, são esse ponto de contato. Muito bem. Nesse nosso encontro de hoje, eu gostaria de discutir um primeiro conceito básico de compliance, né? Por favor, não reproduzam aquele compliance é comply with, né? Estar em conformidade com alguma coisa. Compliance é muito mais do que isso. Compliance diz respeito aos instrumentos empresariais de detecção, apuração e reação às infrações econômicas ocorridas no ambiente da empresa. Compliance diz respeito aos mecanismos de detecção, apuração e reação às infrações econômicas ocorridas no ambiente da empresa. Como é que você, no ambiente empresarial, você mesmo detecta as infrações econômicas? Independentemente dos órgãos reguladores e fiscalizadores, tá? Muito antes de chegar aqui no Ministério Público, tá? Como é que a própria empresa detecta a infração econômica? Como é que, ao detectar, ao chegar ao conhecimento do seu departamento de compliance, ela vai apurar essa infração econômica? E como é que ela vai reagir internamente, no primeiro momento, e depois comunicar ao Ministério? Esse é o conceito básico, o classicão dos programas de compliance.
E tudo isso vem à esteira desse grande desenvolvimento de que as instituições públicas não dispõem dos mesmos recursos que as nossas instituições, que o setor privado, ou mesmo o setor público, em uma série de situações. Qual é o tamanho da sua equipe de trabalho? Compare essa equipe com o escritório de advocacia mais influente na sua região, ou com o departamento jurídico das grandes empresas. Né? Obviamente, existe uma enorme assimetria de recursos. A sua equipe é pequena. Né? A sua equipe não é capaz de dar conta daquelas equipes de 50, 60 pessoas, daqueles departamentos jurídicos de até 300, 400 pessoas. Né? É óbvio que existe uma assimetria. Então, é óbvio que você pode delegar esses deveres de detecção, apuração e reação lá para as empresas. É óbvio que você tem que fazer isso. Porque, do contrário, você nunca vai conseguir ter um potencial de investigação minimamente adequado a eles. Né? Essa é a base. Então, por isso que surgem os programas de compliance, não só para dizer se você está ou não em conformidade, mas para dizer se você consegue investigar dentro da sua empresa. Porque, ao fazê-lo, aí sim, né, você comunica às autoridades públicas, órgãos reguladores, fiscalizadores, coopera ou não, e dessa cooperação ou não, você começa a negociar. Essa é a origem de tudo isso. Tá? Claro, quando nós trouxemos isso no Brasil, isso vem muito antes da lei de lavagem de dinheiro e também da lei de corrupção. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já aplicava normativa internacional para o âmbito dos crimes, das infrações, concorrenciais, e os bancos já tinham isso há muito tempo. Mas ninguém estava nem aí com a legislação, coordenamento brasileiro. Era tudo isso por alinhamento à normativa internacional. Tá? Coisa ganha fôlego da lei de lavagem de dinheiro em diante, quando também no mensalão surge essa questão de compliance. Né? Essa perspectiva negativa, detecção, apuração e reação, negativa eu quero dizer porque ela está orientada a uma infração, a algo que deu errado. Passados uns 5 anos, a indústria se especializou, né? A indústria deixou de falar só em detecção, apuração e reação e começou a falar em cultura, em novos valores. Veio uma grande retórica de mercado dizendo que no Brasil havia uma grande mudança, né, dos costumes empresariais. Né? Veio uma grande retórica, inclusive, dizendo que a Lava Jato mudou os costumes empresariais, etc. Então, a partir dessa perspectiva, por simplesmente negativa, se somou uma positiva. Uma positiva porque também se introduzem novos valores, as noções de integridade, as noções de mudanças na cultura organizacional, uma grande retórica empresarial. Tá? E existe um terceiro momento, né? Um momento negativo, positivo, o terceiro momento em que nós passamos a utilizar inovação, inteligência artificial, novas tecnologias, e que esse comportamento antissocial na empresa seria somado a um comportamento pró-social, em que, a partir do comportamento ético, seria possível conquistar novas estruturas de mercado, novas relações contratuais e fazer negócios a partir de um comportamento ético empresarial. Honestamente, essa nova fase no Brasil ainda é uma criança, né? Nós estamos ainda nos primeiros momentos dela. Não há ainda uma estrutura tão madura no Brasil com respeito a isso. Né? E o dia de hoje? O que é que acontece no dia de hoje, quando a gente olha nas redes sociais hoje, nos jornais hoje? Né? Qual que é o grande problema? O grande problema é que ninguém conhece a efetividade dos programas de compliance. Né? Nós temos empresas, por exemplo, que estão no coração da Lava Jato, que sempre tiveram programas de compliance robustos, inclusive, reconhecidos internacionalmente. Nós temos empresas que estão no coração das tragédias socioambientais no Brasil, que são reconhecidas por sustentabilidade e certificadas há muito tempo, muito antes das tragédias socioambientais. Né? Então, quem foi que disse que esses programas são efetivos? Quem foi que disse que nós começamos a enfrentar isso? Né? E o Ministério Público, né, é por isso que eu também, com entusiasmo, venho somar os esforços do Dr. Marcelo,
deve reconhecer o que é um programa efetivo e diferenciá-lo de um programa meramente cosmético, de fachada, né? Meramente de fachada para tentar ludibriar o sistema de justiça criminal nas negociações, né? Como é que se mensura essa efetividade? Como é que se demonstra que um programa foi, de fato, implementado para modificação no comportamento ético empresarial? Como esse programa, apesar de ter sido implementado na melhor da boa-fé, né, ele fracassou, porque todos nós podemos fracassar, mesmo nós, as pessoas moralmente estruturadas, podemos cometer delitos, então as empresas também, né? Não significa que uma empresa tenha um melhor e mais sofisticado programa de compliance, que ela nunca vá cometer uma infração econômica, nada disso. Agora, eu tenho que saber mensurar se aquele programa é implementado, se ele de fato merece, na minha interpretação judicial, eu como promotor público, né, levar isso em consideração, ou eu como juiz, né, interpretar que de fato houve uma preocupação autêntica na devida cautela para não cometer infrações econômicas, mesmo apesar dessa devida cautela, cometi infrações, né? Essa é a plataforma básica. E quem foi que disse que eles são necessários? Quem foi que disse que eu tenho que obrigar as empresas a ter programa de compliance quando eu vou me subir a um acordo de qualquer natureza com elas, né? Começar um diálogo para um acordo com qualquer uma delas. Qual que é a real necessidade de um programa de compliance? As empresas têm recursos para isso? Nós estamos em situação de crise orçamentária, a empresa está fechando as portas. Eu vou obrigá-la a ter mais um custo de transação? Eu vou obrigá-la a aumentar o seu orçamento? Será que ela já não tem outros controles que podem exercer com uma mais efetividade, né, essa prevenção a infrações econômicas? A empresa nunca teve compliance, mas também nunca cometeu nenhuma infração econômica. Qual é a sua real necessidade? E, por fim, né, a era da pandemia trouxe uma nova retórica, né? Eu, curiosamente, em 2019, eu já sugeria no meu livrinho que a gestão de crises deveria ser um instrumento de compliance, né? Justamente porque se as empresas, assim como nós próprios, falhamos, se as empresas falham, eu devo saber como é que ela gere a sua falha, como é que ela está disposta ou não a gerir uma crise. Só que, claro, obviamente eu não tinha uma bola de cristal a imaginar a pandemia, né? Quando eu sugeri gestão de crises, eu estava pensando em gestão de tragédias socioambientais, que muitas vezes os seus efeitos são irreversíveis, né? E agora a gestão de crises vai ser essencial para que nós possamos saber se a empresa tem ou não capacidade de reconduzir a sua atividade empresarial, de reconduzir, inclusive, a sua presença na cadeia de produção, né? Tudo isso demandando um juízo de efetividade e um juízo de necessidade dos programas de compliance, tá? Tem todo um histórico, né? Claro, eu não queria me estender tanto nesse histórico para abrir um pouco mais para o diálogo, né? Tem todo um histórico de formação das origens dos programas de compliance, né? Eu fiz isso no meu livrinho do século XIX para o século XX, não vou me permitir superar essa parte. Vou contar muito rapidamente como eu procurei construir duas formas possíveis de se interpretar a política criminal que esteve por trás das origens dos programas de compliance, né? Eu salto para os anos 70, conto rapidamente a história da FCPA, que é a legislação antissuborno de funcionário público internacional de alcance extraterritorial nos Estados Unidos, famosa FCPA, que surge no escândalo do Watergate, né, quando o Richard Nixon esteve envolvido em esquemas fraudulentos e financiamento irregular de campanha eleitoral. Essa legislação surge para mostrar para o mundo que o capitalismo era clean, né? Vejam, anos 70 eu estou falando de Guerra Fria, né? Estou te falando de um mundo dividido em blocos, eu estou te falando da necessidade de contenção do avanço do bloco soviético. Eu não vou mostrar que o capitalismo é sujo e corrupto. Eu tenho que mostrar que eu tenho, inclusive, mecanismos legais, legislativos, né, de dar conta dos meus esquemas. Por isso que surge a FCPA, para dar conta desse escândalo de corrupção num momento de divisão global, divisão geopolítica global. Mas isso nunca foi a preocupação.
nos anos 70. Nos anos 70, nós convivíamos com desregulação dos mercados. Deixa as empresas fazerem muita grana, porque nós estamos numa guerra. O mundo está dividido, eu não vou fazer, eu não vou engessar o funcionamento das minhas empresas, muito pelo contrário. Né? Porque a preocupação nessa época era a guerra às drogas. Né? Nos anos 70, o pico nos anos 80, até chegar no final da gestão Clinton com um encarceramento de massas. Né? A minha preocupação aqui era a segurança urbana, gestão do medo de sair na rua, gestão dos centros urbanos e da criminalidade violenta. É dos anos 2000 em diante que vem essa transição. Claro, eu estou falando tudo isso rapidamente com reduções historiográficas, né, para o nosso diálogo agora. Da globalização econômica para frente, eu não tenho mais essa preocupação da segurança urbana. O meu problema passa a ser se o meu dinheiro que sai de Manhattan vai para a África do Sul, para a Índia ou para a Rússia, que ele não vai ser desviado. Eu quero ter segurança nos negócios. Eu não tenho medo de sair na rua, mas agora eu tenho um problema que eu quero confiar na alocação dos meus recursos. Eu quero ter confiança nos negócios. Né? A criminalidade não é mais aquela violenta de sair na rua e ser assaltado. Agora ela se veste bem, ela passa perfume, ela é a criminalidade da ardilosa, dos grandes esquemas fraudulentos, né? A criminalidade dos poderosos. Essa transição macro-político-criminal. Globalização econômica, eu tenho intensificação dos fluxos de pessoas e capital. Sempre que eu tenho um fluxo, eu posso fazer uma análise micro político-criminal, né? Desse regime de informações a partir desse fluxo de pessoas e de capitais. Basicamente, no mercado, eu não quero que as pessoas mintam entre si. Eu quero que as pessoas operem com veracidade. Eu quero que as pessoas operem com publicidade, com transparência, com prestação de contas. Eu quero que haja simetria nas informações. Mas é claro, né? Sobretudo aqui entre nós, no Ministério Público, nós convivemos diariamente com a assimetria de informações, com a desconfiança, com a mentira. Inclusive até com veracidade, mas manipulando, falseando essas informações. Né? E aí a necessidade que nós temos é de simetrização desse regime de informações, porque fracassam as teses de mercado de capitais, de direito bancário, de direito societário, as teses de governança corporativa se mostram como uma grande ilusão, e aí o que é que vem? Reforço punitivo, política sancionatória. A gente precisa do direito penal, ou mesmo do direito administrativo sancionador e regulatório, para tentar simetrizar esse regime de informações. E a gente faz isso a partir da antecipação de deveres já no âmbito empresarial. Olha, eu não estou conseguindo verificar se você opera com veracidade. Eu não estou conseguindo verificar a transparência das suas informações. Então, eu te delego esse dever, eu não tenho recursos para isso. Eu delego o seu dever para você fazer isso já no ambiente empresarial. Aí é que surgem os deveres de comunicação de operação suspeita, dever de veracidade, blá, 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 blá. Porque na medida em que você tem esses mecanismos, que você detecta violações nesse sentido, e aí você decide cooperar comigo, a partir daí a gente vai poder bargain, a gente vai poder negociar. Né? Então, essa é a formação micro político-criminal, de simetrização do regime de informações pelas vias do reforço punitivo e da antecipação de deveres já no âmbito empresarial. Tudo isso vai chegar numa plataforma muito básica, que nós vamos ter uma aula específica para isso, só para discutir isso com bastante intensidade, que é a noção de autorregulação regulada. Você se autorregula, você detecta, você empresa, né? Você particular ou empresa, você detecta, você apura e você reage. Só que você não faz isso do nada, você faz isso a partir dos deveres que eu te deleguei. Você faz isso com base nos parâmetros de regulação que eu deleguei para você. Por isso que se chama autorregulação regulada. Claro, isso é um modelo abstrato, né? Um modelo bastante explicativo, é incrível como ele se encaixa em qualquer coisa, formulado originalmente por Ian Ayres e John Braithwaite, ele é australiano, o Braithwaite é australiano e o Ayres é americano, lá de Yale, fizeram um trabalho monumental de onde surge essa noção de autorregulação regulada. Nós vamos discuti-la em específico, na verdade, isso não surge como autorregulação regulada, né? Seria uma autorregulação submetida a controle, enforced self-regulation, mas deixa esses elementos específicos para a aula sobre a matéria. Mas, basicamente, o que ela pressupõe? Ela pressupõe que haja alguma clareza
nos parâmetros de regulação, que haja alguma utilidade para eu cooperar. Eu vou cooperar com quem no Brasil? Eu vou cooperar com qual autoridade no Brasil? Eu vou operar com base em qual referencial legislativo? Com a nossa lei anticorrupção? Né? Com aquilo que a gente faz a respeito da lavagem de dinheiro? Eu não reconheço essa utilidade, eu particular empresa. Né? Então, eu me distancio, eu quebro essa autorregulação regulada. Essa postura não colaborativa, justificada por falta de clareza e consistência no meu padrão regulatório, por falta de utilidade, inclusive, no meu sistema de sanções, acaba gerando, por um lado, operações de enforcement obsessivos. Eu preciso dar um resultado, eu preciso moralizar os costumes empresariais. Só que na medida em que eu tenho essa quebra, de um lado, postura não colaborativa, de outro, enforcement obsessivo, né, eu trago a formação de uma subcultura de resistência no ambiente privado. Os custos de compliance e os elevados custos em defesas corporativas não são feitas para cooperar. Não vem para abrir os arquivos da empresa, não vem para melhorar os padrões de ética empresarial. Muito pelo contrário. Vem para eu me afastar por completo das autoridades públicas reguladoras e fiscalizadoras. E é aí, né, postura, formação de subcultura de resistência de cá, é daí que eu começo a violar direitos fundamentais. Aí que vem essa chuva de prisão preventiva para eu tentar obter alguma prova, para tentar fazer alguma coisa. Né? A nossa plataforma, o que eu gostaria que fosse o resultado, doutor Marcelo, desse nosso grupo de estudos, é encontrar mecanismos de compliance, estratégias de articulação desses dois mundos, né, setor privado, né, ou setor público, dependendo da situação de condução empresarial, né, e autoridades fiscalizadoras e reguladoras. É esse o nosso desafio, é isso que nós temos que estudar. Como mover a nossa atuação funcional para garantir, em primeiro lugar, que nós saibamos avaliar a efetividade dos programas de compliance, justificar a sua maior ou menor necessidade, no atual contexto, entender a sua importância decisiva na gestão de uma crise, por um lado, e, por outro, reconectar esses pontos. Como é que nós restabelecemos, reconfiguramos a forma como, no Brasil, nós podemos ter uma autorregulação de fato regulada? Como é que as partes podem efetivamente cooperar? Porque é que nós fechamos todos os pontos, doutor Marcelo. É que a gente começa a superar os déficits que nós temos no Brasil de desenvolvimento socioeconômico a partir da maquinaria de corrupção. Isso era aquilo que eu gostaria de comentar nesse nosso primeiro encontro de hoje e aproveitar esses 20 minutos finais aí para que nós possamos dialogar, antes de tudo. Muito obrigado por enquanto, doutor Marcelo. Professor Eduardo, nós é que agradecemos a sua participação, essa exposição inicial. Eu anotei aqui algo que foi dito e eu acho importante nesse encontro inicial aqui estabelecermos justamente isso. Eu gostaria de deixar bem claro a ideia inicial deste grupo, quando eu planejei no início do ano, era justamente buscar aproximar, né, o Ministério Público do que é importante nesse mundo de compliance, porque o que realmente vai afetar de alguma forma, de maneira positiva, vai impactar de maneira positiva a, a relação social. E aqui desse nosso primeiro encontro, eu anotei algumas coisas o senhor mesmo falou duas vezes aqui. Primeiro, em relação ao MP, uma pergunta que eu faço a todas. O MP sabe avaliar a efetividade de um programa de compliance? Eu digo isso porque nós vamos ver durante o curso, né, o que vem a ser os elementos de um programa de compliance, a gente vai ver nos encontros futuros, né? Mas por que é importante o Ministério Público saber avaliar a efetividade de um programa de compliance? Aqui eu mesmo faço uma consideração. Nós vamos ver, por exemplo, em outros países, como a Espanha. Na Espanha, por exemplo, onde se tem uma responsabilidade penal da pessoa jurídica, até mais avançado que no Brasil,
um programa de compliance, quando ele é efetivo, né, ele ele impacta na própria exclusão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou também ele pode atenuar a pena, assim como em outros países. Vamos pegar no Brasil. No Brasil, um programa de compliance, se for efetivo, ele pode afetar a sanção de uma empresa, por exemplo, na lei anticorrupção, quando essa empresa venha cometer um ilícito, né, no âmbito empresarial, lá no âmbito da lei anticorrupção. Nós temos agora, por exemplo, um projeto de lei que está prevendo, né, a implementação, a obrigatoriedade de implementação de compliance em partidos políticos, né, e prevê, diga-se de passagem, como sanção, como ilícito, como ilícito e sanção, se o programa de compliance, é ilícito, se o programa de compliance não for implementado, e é ilícito também se o programa de compliance não for efetivo. E o Ministério Público é a parte legítima para entrar com essa ação na Justiça Eleitoral, para aplicar a sanção pela inefetividade do programa de compliance. Então, a importância do Ministério Público saber avaliar a efetividade do programa de compliance. Então, é importante, nós ainda não estamos preparados, né, para saber avaliar o programa de compliance. E, então, é um estudo que nós vamos ter que, com toda certeza, aprofundar e aumentar esse diálogo e esse debate. É uma coisa que nós estamos num caminho. Interessante também, eu achei muito positivo na sua fala, professor, eu até aqui anotei a questão um primeiro ponto foi sobre outro ponto, o comentário acerca da simetria das informações, essa necessidade de reforço punitivo, antecipação dos deveres. Eu gostaria até, se for o caso, se conseguir o senhor colocar no nosso grupo depois alguma coisa sobre do Vogel, que escreve sobre essa questão de simetria das informações, para aumentar o nosso conhecimento. Também faço aqui, né, a referência, porque eu sei que o senhor já leu e sempre indica, não é Who Are the Criminals, do John Hagan, faz até parte de um curso que está sendo elaborado pelo ESUMP, né, Direito Penal Econômico, que trata, né, dessa questão de gestão, desse recorte histórico que o senhor fez também, e eu aqui já também já adianto, eu acho que vai ser um curso que vai agregar muito nesse curso de compliance. Nós devemos lançar agora em maio, e todos aqui vão ter acesso a esse curso também, esse primeiro módulo do nosso curso de Direito Penal Econômico. Vai ter também uma nova exposição, vai poder aprofundar um pouco mais também sobre isso, voltar a ver sobre isso também. Também eu acho que foi muito interessante o que se falou, nós temos que agora começar a analisar um pouco mais, não a questão do Ministério Público ficar com essa mentalidade dissuasória, de sancionamento, e começar a trabalhar mais com uma noção de cooperação e descobrirmos mecanismos, formas de tratar, né, esse mundo empresarial, o âmbito empresarial, com cooperação. Como é a forma de trabalharmos com cooperação? E também eu peço aqui para o professor depois colocarmos ali talvez alguns artigos do Tyler, né, para que a gente possa trabalhar ali também com cooperação, selecionar alguns artigos ali que sejam mais precisos para a gente já começar a trabalhar nesse caminho, para a gente pensar, o Ministério Público pensar em cooperação, aqui com alguns marcos teóricos aqui importantes para o nosso estudo e nossa pesquisa aqui futura. Algumas considerações que eu gostaria de ter feito aqui inicialmente. Eu abro a palavra aqui, aqui já até foi colocado aqui o Tyler, o Fokker, o Reagan, que eu comentei. Eu creio, alguém aqui vai querer falar, a gente libera aqui, desbloqueia o áudio, se alguém quiser falar, manda uma mensagem aqui no nosso chat, pedindo a palavra aqui para a gente liberar, se alguém... Por exemplo, o Renê ontem mesmo me falou que teria alguém para falar, que queria fazer uma pergunta, não queria, Renê? Por favor, libera o áudio aí do Renê, a nossa técnica aqui, o Renê ontem me falou que queria falar. Tem como liberar o áudio do Renê? Aí. Bom dia a todos. Professor Eduardo, uma satisfação. Queria agradecer o convite do colega Marcelo. Dizer a todos os colegas que ontem eu estava conversando com o Marcelo rapidamente e realmente uma preocupação muito grande, o desconhecimento geral a respeito do compliance. É muito preocupante. Eu já milito aí mais ou menos nessa área no meio acadêmico há uns 4 anos, né? Tenho uma obra sobre a lei anticorrupção empresarial.
E é muito curioso, Marcelo, que todas as vezes que a gente vai falar sobre o tema dentro do Ministério Público, realmente a impressão que a maioria dos operadores tem é de que haverá um documento com uma certificação dizendo que a empresa tem um programa de compliance, que aquilo servirá para produzir os efeitos previstos na lei. E é sempre eles ficam surpresos quando eu termino a fala, mostrando que a constatação a respeito de uma efetividade de um programa de compliance é algo muito mais complicado e muito mais dinâmico do que se supõe. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que o professor foi muito feliz quando questionou a questão da efetividade de um programa de compliance, porque exatamente acho que é essa grande preocupação que os promotores de justiça devem ter. Nós estamos falando de membros do Ministério Público, porque quando se migra sobre esse assunto com o Poder Judiciário, a questão acho que se dramatiza ainda mais. O Judiciário tem menos capacidade de compreensão, eles querem uma coisa muito mais fácil ali de constatar um documento, uma formalização muito mais rápida para verificar a existência de um programa de compliance, e isso me parece absolutamente preocupante. As poucas vezes que eu falei com o judiciário sobre o tema, a gente verifica um verdadeiro fosso a respeito da sua compreensão. E, por outro lado, professor Eduardo, não sei se o senhor concorda com essa verificação, eu também verifico uma certa histeria, um otimismo muito grande a respeito do programa de compliance, principalmente no setor da advocacia privada, no sentido de ele tentar resolver todas as mazelas. E aí, nesse ponto, a gente verifica isso que o senhor mencionou, ou que o Marcelo mencionou, que existem projetos de lei tentando tornar o programa de compliance obrigatório. Primeiro, existem leis estaduais, né, criando esse tipo de obrigatoriedade. Vejo com bastante preocupação essa prática, porque penso que o programa de compliance ele deve manter-se como configurado na lei anticorrupção, muito mais como uma norma premial, uma norma de estímulo de alteração e de cunho social, do que de uma prática comportamental, do que realmente uma espécie de um mecanismo sancionador. E, por outro lado, eu vejo que há uma pressão muito grande desse setor privado, principalmente da advocacia que atua nessa área do compliance, de tentar fazer com que ele se torne obrigatório. Isso me parece, digamos assim, pode gerar um desvirtuamento muito grande do programa de compliance. Até porque é muito comum um empresário, digamos, insuscetível, até por conta da falta de contato que ele tenha com o poder público permanente, dizer para a gente que ele não tem a menor pretensão de praticar atos ilícitos e ele não poderia ser compelido a instituir um programa de compliance que evitasse a prática desses atos. O que é um jogo de lógica bastante interessante que me parece mostrar realmente a preocupação. Além disso, o programa de compliance, como todo mundo sabe, é muito caro. Aliás, é por isso que existe aquela flexibilidade do programa de compliance para as pequenas e médias empresas. Mas eu gostaria só de destacar isso. Acho que nós temos que estudar muito mesmo o tema. O Marcelo está de parabéns. O Ministério Público precisa compreender a existência do programa de compliance, porque ele não pode se tornar essa grande preocupação. Eu sempre encerro minhas falas nesse sentido, né? Mais uma das engrenagens de mau funcionamento da corrupção. Porque se nós entendermos que o programa de compliance vai ser uma folha de papel em cima da nossa mesa, atestando que uma empresa tinha programa de compliance e isso resultar os efeitos previstos naquela determinada lei, seja a lei de lavagem, seja a lei de corrupção, seja até os efeitos eventualmente possíveis na esfera criminal, isso pode colocar a perder exatamente a efetividade do combate à corrupção, né? Eu tenho aqui um texto, professor Eduardo, na verdade um recorte que eu fiz do livro sobre compliance criminal. Eu trato sobre o compliance de forma ampla e agora já estou indo para a quarta edição do livro, estou trabalhando a cada edição detalhadamente cada um dos compliance. Eu já fiz um texto sobre compliance criminal, gostaria de sua autorização para disponibilizar para o grupo. Claro, é uma proposta modesta, tem 7 folhas. A ideia é justamente fazer um apanhado do que poderia ser aventado de funções do programa de compliance criminal, função reativa, função probatória, função de alerta. Eu trato en passant sobre todas essas situações, mas pode ser, sem dúvida nenhuma, uma ajuda aí para os colegas que estejam aí se enveredando pela primeira vez. Dizer que estou muito satisfeito pelo convite, viu, Marcelo? Conte com a gente aí que nós estamos à disposição. Alguma consideração, professor Eduardo? Desbloquear o telefone do professor Eduardo, por favor. Professor, desbloqueie o microfone.
Agora sim, agora eu não tenho autonomia para desbloquear aqui, por isso que eu estava tentando até falar com o René, para ele, por favor, não deixar de compartilhar. Queria agradecer muito a fala, né, na verdade, do René, muito lúcida, né, incrível, assim como nós estamos nessa sintonia. Nós devemos, sim, criticar e incisivamente a questão da certificação. A certificação não funciona, né? Ela nos traz uma série de problemas. Ela reproduz, em primeiro lugar, os erros da securitização, né? Aquela velha história, você deixa o carro lá na rua, o carro lá na rua tem seguro, você não está nem aí para o que vai acontecer com ele. Né? Se ele não tiver seguro, aí você se preocupa, muito pelo contrário, né? Agora, por que você não está nem aí? Então, se eu tenho um programa de compliance que é certificado, o problema passa a ser da certificadora. Eu posso ter um programa de compliance certificado e daí eu relaxo todos os meus mecanismos de detecção e apuração. Quer dizer, não funciona, né? Chegou ao meu conhecimento, eu nunca tive condições de confirmar esta informação, tá? Mas chegou ao meu conhecimento de que uma importante mineradora envolvida num grande escândalo, numa grande tragédia socioambiental no Brasil, ela é certificada por sustentabilidade ambiental desde 1998. Aliás, ela foi a primeira do mundo a ter certificação em sustentabilidade ambiental, né? Também em relação ao Poder Judiciário, nós temos que pensar em estratégias, René, de capacitação envolvendo todos esses atores, envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo a universidade, pelo amor de Deus, o que nós produzimos em científicos deve ser levado em consideração para validar cientificamente toda essa articulação, também setor privado. Nós não vamos conseguir fazer se não houver aquilo que a gente chama de Constructive Interactive Regimes, né? Regimes de interação construtiva entre todas essas partes, né? Não vai haver um avanço significativo se todos não estiverem envolvidos numa capacitação. Concordo em absoluto com você. E também concordo com o seu questionamento, a sua fala crítica sobre compliance como uma grande panaceia universal para resolver todas as mazelas, é claro que não, e sobre a sua obrigatoriedade, né? Porque também nós podemos estar incorrendo no grande equívoco do overcompliance, né? Do excesso de compliance, ou do compliance como instrumento de dominação estratégica de mercados. Muito bonito, a sua empresa está aqui há 7 décadas explorando esse ambiente fragilmente regulado ou mesmo sem regulação nenhuma, e agora ela vem exigir de mim, depois de 7 décadas fazendo isso aí que ela fez, ela vem exigir de mim pequenininho, que pode ser que eu sou muito mais, na maioria dos casos, eu sou muito mais sustentável que você, agora você vem exigir de mim que eu emprego os recursos que eu não tenho em compliance, né? Então, todos esses contextos eles têm que ter uma enorme sensibilidade prática, né? As reais necessidades de cada caso concreto. E é por isso que a gente tem que articular todos os polos, porque eles têm que ser avaliados e validados cientificamente. Essa é a plataforma básica, Renê, mas muito obrigado pelo seu comentário e, por favor, não deixe de compartilhar o seu material também. Isso mesmo. Obrigado, Renê, pela participação, pela contribuição com o texto. Eu já constei até aqui que eu vou também inserir lá no Moodle, né, no nosso AVA, ambiente virtual, não só esse, como outros textos. Eu não sei se vocês já repararam, lá no próprio Moodle já postei alguns textos, inclusive do professor Adanieto, um trecho do livro dele, é um trecho interessante, é sobre esse início, essa introdução ao compliance, interessante. E, professor, também, como foi dito aqui, é muito importante, sim, o judiciário, a academia estar participando. Por essa razão, esse grupo ele está sendo aberto de um modo geral, foi aberto para a comunidade, também está sendo transmitido no YouTube pelo canal DENAMP. Então, ele tem uma abertura. Nós estamos procurando que isso tem que ter essa articulação. O Ministério Público precisa articular melhor com a academia, precisa articular melhor com o judiciário, com a AB. Deve haver essa forma de interlocução porque não adianta se falar em cooperação se nós formos fechados. Nós temos que ouvir, né, bastante, principalmente esse âmbito empresarial, conhecer melhor, porque não adianta essa imposição. Somente imposição vai ter uma reação de outro lado. E a gente sabe que por aí não vai funcionar,
né? Nós vamos ter sempre um programa de compliance de fachada. Né? Então, nós vamos ter um mercado que não vai servir para efetividade, nunca nós vamos ter alteração do comportamento ético negocial dentro das empresas, né? Que nós vamos ter, como o Laufer diz, né, um compliance game, né? Onde todo mundo está fazendo uma partezinha aqui, outra ali, talvez vai ter muita gente ganhando dinheiro, mas não vai ter alteração do comportamento ético negocial. Então, a nossa preocupação realmente é de impactar as relações sociais e trazer algo de benefício para a nossa sociedade. E o MP tem um papel fundamental neste momento. Acho que esse grupo nosso aqui é um início, né, de um estudo, acho que as pessoas aqui estão interessadas nisso, e vamos caminhando, vamos fazendo a nossa parte aqui, vamos estudando. Eu agradeço demais, volto a agradecer demais a sua colaboração. Eu acho que não tem mais alguma... Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Envia aqui no chat, a gente libera. Aqui no chat para a gente liberar. Tem alguém ou levanta a mão? Acho que ninguém quer mais fazer alguma contribuição, alguma pergunta. Se quiser também, a gente tem um grupo depois lá no nosso ambiente virtual. Eu creio que... Também, se foi feita alguma pergunta, eu não estou com acesso aqui agora à transmissão da ENAMP, porque eu estou aqui no ambiente do Zoom. Se alguém também, eventualmente, tiver feito alguma pergunta no YouTube, depois, no próximo encontro, a gente vai, reporta aqui, comenta aqui também, na nossa próxima transmissão. Tá bem, pessoal? Então, a gente encerra, já deu o nosso horário, está dando o nosso horário, a gente encerra esse nosso primeiro encontro, dando o nosso grupo de estudo de compliance de direito penal, que também foi transmitido pelo canal da ENAMP, que apoia esse grupo aqui institucionalmente, ao apoio da Escola Nacional do Ministério Público. E eu agradeço a participação de todos e nós nos vemos no próximo encontro. Um abraço, um agradecimento especial ao professor Eduardo Saad. Nos vemos, então, no próximo encontro. Quem agradece sou eu. Muito obrigado. Vai ser um prazer dialogar com todos aí. Então, tá bom. Um abraço a todos.